Cavaleiro Salto, que a alegria do Senhor é a nossa. Você é alegre. Pela mão, você é cozinha vermelho? 2-1. Você pode estar dois. Chega. Nossa, olha aí, cara, querido. Legal. Pastor André, de Deus. Gosto de bem para receber isso. Aleluia. Aleluia. Esse André é conhecido. Os conhecidos meus de monte. Eu era jovem, não sei se você lembra da minha face naqueles montes lá do Granja. Muitas vezes eu chegava lá, pastor André, que não era pastor lá ainda. Eu também não era um novo convertido ali no Granja. Às vezes eu chegava assim, ele já estava lá orando. Já estava lá buscando a presença de Deus. E o pastor André, um dia, ele vai, não sei se ele vai lembrar disso. Não sei se é muitos anos disso. Eu tenho uns 24 anos, 25 anos atrás. Eu não sei se ele vai lembrar disso, é muitos anos atrás, eu era novo. Não tinha nem sonhado conhecer a pastora Luizia. Vivia com a minha primeira esposa uma crise. Depois que eu aceitei Jesus, o casamento acabou. Eu consertei, o casamento acabou. Não tem, né? Na época. E sempre eu ia para o monte. Ele pode falar isso aqui, não. Quando eu ia para o monte, buscando de Deus, é como eu convertido. Buscando restauração do meu ex-casamento. E pronto. Quando eu consertei, larguei mulher, larguei bebida, futebol, larguei tudo por conta de Cristo. Eu cheguei no monte, eram umas 6 horas da manhã, esse homem já estava lá orando. E eu ia orando, buscando de Deus, e ele me olhando. No cantinho dela, orando e me olhando. Aí ele chegou para mim e disse assim: moço, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou vendo que o senhor é casado, eu estou vendo uma aliança no seu dedo. Mas Deus me mostra o senhor casando com outra pessoa. Aí, aquilo para mim foi como fosse assim, uma restauração do meu casamento, né? Eu estou lutando aqui com Deus há umas meia hora. Como pode ser casado, Deus mostrando você casando quando eu vi a outra pessoa, não é só mulher, é outra pessoa. Aí eu desci toda alegre dentro da minha casa, feliz. E chegando lá, a minha ex-mulher levantou, fui lá na padaria, comprei pão, comprei salame, fiz aquela mesa, quando eu desci lá de cima, a mesa pronta, e dá para ela notícia. Aí eu todo feliz. Aí quando eu fui dar para ela a notícia, ela virou para mim, mas ele falou assim, eu falei para ela assim: ó, encontrei com o varão do monte, nunca vi ele, eu conheci ele. E ele virou para mim e disse que o Senhor eu estava casando com outra pessoa. Mas no meu modo de entender é que você vai mudar e você vai se transformar em uma outra pessoa e nosso casamento vai ser feliz aqui para frente. Mas não deu isso. Pensa que já viu aqueles baldes de água cheio de gelo, balde cheio de pedra de gelo com água, Luiz? Você já viu que eles vão dizer enche de gelo? Aí você vem com água, joga ali em cima. Essa mulher ela fez comigo assim, balão. Depois eu cheguei, então, pegou esse balde assim, pessoal. Minha cabeça. Não é o balde de água. Ela virou para mim, pastor Giovanni, e falou assim: você é muito novo na fé. Você ainda não conhece a palavra de Deus direito. A palavra de Deus fala que Deus ele faz o desejo do meu coração. Então meu coração hoje é a mesma que a pastora Luzia põe para nós lá. Imagina. Quer dizer, não chega nem perto da que a pastora Luzia põe hoje, né? Mas é uma mesinha assim, legal. Virou para mim no campo e falou assim: Deus realiza o desejo do meu coração. E eu com você não tenho mais nada.
não quero mais nada, você sabe disso. Porque ela já estava ligada em outra pessoa, ela sabia. Ela pode até assistir esse vídeo, ela sabe disso. Ela já estava ligada em outra pessoa e eu não sabia. Mas Deus usou esse homem. Não sei se você vai lembrar disso, há muitos anos atrás. Era um novo convertido. Eu era doido para ver esse homem de novo. Era doido para ver de novo. Aí eu fui encontrar com ele lá depois de passar por ele, a gente se via lá, não tinha intimidade com ele. Passei de intimidade naquele lá na Pai da Serra, inauguração da igreja da pastora Alaide. Aí Deus me trouxe toda a lembrança de tempos atrás, que eu era doido para rever. Quando você é um profeta, é um homem de Deus, olha. E hoje eu estou casado com aquela mulher linda e maravilhosa lá atrás, sabe? Cheia de dente. Irmãos, eu nem sabia que eu ia dar esse testemunho aqui, irmãos. Então muita gente fala assim, pastor casou 2 vezes. Mas não sabe o que eu vivi, que eu passei, né? Ter casado de Deus, ele deu a permissão. Mas antes de Deus me dar a permissão de casar de novo, ele já tinha mostrado para o profeta dele que ia casar de novo. Não foi eu que pedi, foi ele que me deu. A pastora Luzia veio lá da cidade de Corinto. Não, eu vim para cá, não. Veio lá da cidade de Corinto. Chegou aqui e me achou aqui. Você assim, reboliu isso tudo aí, para a glória de Deus. Então, irmãos, assim, é assim que Deus faz. A promessa, não sei quando, assim como cumpriu a promessa de Pentecostes, da qual Joel profetizou 433 anos de Cristo ir, foi cumprido lá no livro de Atos Apóstolos, 433 anos depois. Também cumpriu a minha vida. Eu quero dizer que esse homem aqui é um homem de Deus, abençoado. O senhor conversa com o pastor lá, feliz, hein? Você só tem brasa viva naquela igreja, glória a Deus. Então, agora, fica à vontade, entrega tudo, fica bom, entendeu? Tudo, amém? Deus suporta o seu coração. Sinta como se você estivesse pregando na igreja sua, sabe? Deus aplaude esse homem aqui. Boa noite, amada igreja. Passei conosco. Satisfação imensurável. Pensar nisso. A gente está voltando para os portais celestiais para juntos adorarmos a Deus. Amém? Pastor Marco é grande amigo de longas datas, né? Conhecemos um monte, por ele, não me lembrava dessa profecia, mas Deus é fiel para fazer infinitamente mais do que pedimos a Deus. Amém? Então, se Deus te fez uma promessa, confie, descanse, quero louvar a Deus pela vida do pastor Marco Aurélio, nesta igreja, por cada membro assim desta congregação. Quero louvar a Deus pelo ministério de louvor que entregou o Senhor na genuína oração. Em nome do Senhor, uma vez mais, foi glorificado. Quero glorificar a Deus pela vida do anjo da nossa congregação, pastor Jonathan, amém? Que nos proporcionou a honra de estarmos aqui adorando ao nome do Senhor. Glória a Deus. A igreja Pinheiros. Quero vos trazer um abraço da minha esposa, do meu filho, de toda a minha família. Eu quero ter a certeza e a convicção de que até o término desta reunião Deus cumprirá a sua vontade deste dia. Sendo assim, para que não fique somente nas minhas palavras, já foi dito aqui pelo pastor Jonathan que nós tivemos uma semana típica, foi correria total de consagração. Nós tivemos uma consagração na nossa congregação e o nome do Senhor mais uma vez foi glorificado, porque para isso o crente nasceu, para fazer o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Para que não fique somente nas minhas palavras, tome mão sobre a Bíblia Sagrada. Abra comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 16. De número 1. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. Quando o pastor Marco Aurélio nos proporcionou este memorável convite, orando ao Senhor e buscando uma palavra rema, oriunda para esta noite única e singular, o Senhor colocou este texto no meu coração. Eu quero compartilhar
com a amada igreja. Aleluia! Já avisando aos irmãos, eu não sou pregador pastor de ontem, irmãos. Só somos cumpridores da vontade de Deus. Amém? 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Quem achou o texto diz amém. Amém! Glória a Deus! Deus me espera. Glória, todos encontraram. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos tenho-me provido de um rei. Versículo de número 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Glória! E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aleluia! Glória a Samuel Deus! se levantou e partiu para Ramá. Meu Deus! Amém? Aleluia! Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor por um instante. Senhor, nós te glorificamos, Pai. Nós te exaltamos, nós bendizemos ao Senhor, na beleza maior que a sua grandíssima santidade. Senhor, tivemos na noite de ontem, ó Pai, uma noite memorável, uma noite atípica, aonde a presença do Senhor fora notória no nosso meio. E temos a convicção, a certeza na tábua do nosso coração, que a noite de hoje não será diferente da de ontem. Aleluia! Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, que será eternamente. A Deus nos proporciona, meu Pai, uma noite genuína de adoração, onde a sua presença, que já é notória no nosso meio, possa permanecer manifestando dentro deste ambiente. Desde já nós oramos e pedimos ao Senhor que possa neutralizar qualquer ação suspeita do inimigo nas regiões celestiais. Todo bloqueio possa ser desbloqueado. Traga existência aquilo que não existe. Manifeste o teu grandioso poder, porque tu és Deus que ajunta aonde não se espalha. Tu és Deus que abre portas aonde não tem parede. Espírito Santo da verdade, continue tendo liberdade como o Senhor teve no período do louvor, nas oportunidades que foram externadas nesta noite. Agora chegou o momento de continuarmos ouvindo a sua voz por intermédio a tua palavra, que o nosso coração, como uma terra fértil, possa estar preparado, ó meu Deus, para receber a sua palavra em forma de sementeira, e possa produzir frutos dignos de arrependimentos, que venha frutificar a 30, 60 e a 100 por um. Ser tu conosco, o que te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Você tem o seu assento, Glória a Deus! pode tomá-lo nesta noite. Amém? Você que não está com a criança no colo, desocupe as suas mãos, levante assim para os céus, porque um dia, no meio do Nazareno, o pastor Marco Aurélio passou por uma via chamada Via Dolorosa, foi levado até o alto do Gólgota, lugar da caveira, e no meio de dois malfeitores, ele deu o último suspiro, entregou o teu Espírito para nos trazer uma consumação. Consumação esta que nos traz como igreja secular a paz que excede todo bom entendimento. E só você que é grato a Ele por isso, aplauda e adora. Quero louvar a Deus pela vida da esposa do pastor Marco Aurélio, que na nossa congregação também trazendo uma
mensagem do coração de Deus. E demorei uma semana para degustar aquela mensagem. Deus seja louvado pela tua vida e continue te usando e honrando o teu ministério. Eu vi também aquela moça juntamente com um grupo de louvor adorando ao nome do Senhor. E genuinamente o Senhor trouxe uma presença majestosa como trouxe nesta noite e continuará trazendo até o término desta reunião. Que Deus possa ser glorificado por esta congregação, pela liderança desta congregação e por cada membro assíduo desta congregação. Amém? Irmãos, nós lemos uma palavra conhecida nesta noite de hoje, que na sua narrativa bíblica vai nos falar acerca de uma unção proporcionada por Deus a um jovem que estava no anonimato por nome Davi. Para entendermos este contexto bíblico, precisamos de voltar um pouco atrás nas páginas seletivas da Bíblia Sagrada, para entendermos que quando a nação israelita estava debaixo de um governo chamado governo teocrático, olhava por sua volta, via que as nações vizinhas estavam debaixo de um governo chamado governo humano. Só que a nação de Israel estava debaixo do governo de Deus. Teocracia, governo de Deus. Deus, cracia, governo. Se nós fizermos uma junção das duas palavras e mudarmos a ordem cronológica, que não vai alterar, o valor do produto fica teocracia, governo de Deus. As nações vizinhas de Israel estavam debaixo do governo humano. Havia, pastor Jonas, um rei que entrava e saía sobre o seu reino, que governava tal nação. Mas, contrapartida, a nação de Israel tinha o governo de um único Deus, o Deus desta igreja. Aleluia. Deus da minha vida, o Deus da sua vida, da nossa vida, Glória a Deus. o Deus da nossa geração. Glória a Deus. Mas quando Israel coloca os olhos nas nações vizinhas, e havia um rei que entrava e saía sobre eles, invejaram as nações circunvizinhas, a ponto de ajuntarem uma assembleia e pedirem ao profeta juiz Samuel, que julgava Israel no presente momento, que ungisse um rei que reinasse sobre eles. Samuel, por sua vez, se entristeceu. Então ele recorre a Deus em oração. Como todo homem, como toda mulher de Deus, não troca os pés pelas mãos antes de tomar qualquer decisão. Ele vai bater os teus joelhos no chão, colocar a sua boca ao pó, para quem sabe assim haja esperança. Ele vai recorrer a Deus em oração para que Deus venha trazer uma peculiar resposta, segundo a vontade divina para a sua vida. Com Samuel não foi diferente. Quando ele ora a Deus, Deus traz uma peculiar resposta. Porque as respostas para a oração de Samuel era para ontem sobre a nação de Israel. E Deus disse para Samuel: não se entristeça, não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. Dê a eles o que eles estão lhe pedindo. A Bíblia vai nos dizer que no capítulo de número 9 de 1 Samuel, as jumentas de Quis vai se extraviar pelo caminho. Ele ordena com que o seu filho Saul vai buscar as ovelhas. Ele se perde no caminho. Mas já no capítulo de número 10 de 1 Samuel, então Deus vai mandar o profeta Samuel encher o vaso de azeite e ir até Saul, filho de Quis, e ungir como rei de Israel. A primeira unção do primeiro rei de Israel acontece num cenário talvez desfavorável, talvez em um cenário caótico, em um cenário desesperador, em que a nação pedia para sair debaixo do governo teocrático de Deus, para entrar debaixo do governo humano. Deus, por sua vez, vai então ungir a Saul
como rei de Israel. O óleo é derramado sobre a cabeça de Saul, e Saul começa a reinar no cenário de Israel. Todo o reinado tem princípio, meio e também tem fim. No início do reinado de Saul, ele começa obedecendo o pastor Marco Aurélio, os estatutos de Deus, os mandamentos de Deus, a Torá, conhecido também como Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos pelo monarca Moisés, sendo eles o livro de Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio. A Bíblia vai nos dizer que Saul começa obedecendo os mandamentos de Deus, até que Deus dá uma ordenança por intermédio do profeta Samuel. E que ordem era essa? Sobe à terra dos amalequitas, saqueia os teus despojos, arma toda a força bélica de batalha e não deixa restar um só sobrevivente. Até as crianças de peito teriam que morrer naquele dia. Por que que Deus dá a seguinte ordem para o profeta Samuel passar para o rei Saul, e o rei Saul liderar o seu povo, e então subir à terra dos amalequitas e dissipar da memória a raça dos amalequitas? Para que você entenda, os amalequitas se tornou um inimigo implacável de Israel, quando Israel estava debaixo de um governo tirânico, cujo nome era Faraó no Egito. Quando Deus dá ordem para Moisés tirar o teu povo do Egito e ir contrapartida à terra que mana leite e mel, para herdar esta terra, Israel ia passar por dentro a terra dos amalequitas, mas Amaleque fecha as portas para Israel. Mas quando o inimigo fecha uma porta, Deus escancara 7 portas ao nosso favor. Os queneus abriram as portas para Israel. Israel passa dentre as terras dos queneus, entra a terra que mana leite e mel e conquista uma promessa feita pelos lábios de Moisés e conquistada pelas mãos de Josué. Por isso Deus dá uma ordem nos tempos de Samuel, para que Saul subisse à terra dos amalequitas e aplacasse da memória a raça dos amalequitas. Então Saul obedece às ordens de Deus, arma toda a força bélica de batalha, todos os carros de infantaria, todas as suas cavalarias, todo o seu exército agora se prontifica para cumprir a ordenança divina. Então sobem à terra dos amalequitas. Quando chegam à terra dos amalequitas, tiram de dentre os amalequitas os queneus, que usaram de benevolência para com Israel, porque o meu e o teu Deus é um Deus justo. Ele age de mútua justiça com quem é justo para com ele. Então a Bíblia disse que tiram os queneus e começam a matança na terra dos amalequitas. Uma carnificina humana aconteceu naquele dia. Corpos estilhados para tudo quanto é lado. Passaram ao fio da espada todos os amalequitas. Mas quando Saul coloca os olhos no rei Agag, ele resolve poupar o rei Agag. Quando Saul coloca os olhos no melhor do rebanho, ele resolve poupar o melhor do rebanho. Mas a ordem de Deus não era poupar, a ordem de Deus era executar. Aqui eu vejo que a desobediência começa a brotar dentro do coração de Saul, e em meio à desobediência não tem como Deus operar. Em meio à desobediência não tem como os céus abrir. Em meio à desobediência não tem como fogo ser derramado dos céus, consumir o holocausto e tomar a vossa vida. Em meio à desobediência não tem como provar o que provaram em Atos capítulo de número 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, ouviu-se do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam morando. Foram vistas por eles línguas como que repartidas
conhecidas que de fogo, e pousou sobre cada um deles. Ali o cenário era diferente. Estavam todos debaixo de uma obediência, estavam todos debaixo de uma promessa. Não era uma promessa qualquer, não era uma promessa feita por Michel Temer, não era uma promessa feita por Dilma Rousseff, não era uma promessa feita por Lula, não. Era uma promessa feita por Jesus Cristo. Nos últimos dias derramarei, diz o Senhor, do meu Espírito sobre toda a carne. O dunamis aconteceu naquele dia. O que é o dunamis? Capacitação para exercer com excelência os dons espirituais através da unção do Espírito a um ministério terreno dado por Deus. Mas contrapartida, Saul fez diferente, deixou a desobediência adentrar ao teu coração de forma imediata. Pastor Marco Aurélio, veio a voz de Deus ao profeta Samuel, porque aonde há profeta de Deus, há sensibilidade à voz de Deus. Aonde há profeta de Deus, há sensibilidade à voz do Espírito. Aonde há profeta de Deus, há sensibilidade à majestade divina, a presença maioral daquele que nos chamou, nos tirando das trevas, nos trazendo para a sua maravilhosa luz. Então Samuel se sensibilizou, ouviu a voz de Deus, e a voz de Deus audível veio aos tímpanos do ouvido de Samuel e lhe disse: levanta, vai até o rei Saul, porque ele já desobedeceu a ordem que eu liberei por intermédio da tua vida. Então Samuel se levantou e foi encontrar com o rei Saul. Quando ele vai encontrar com o rei Saul, ele disse: que marido, que ungido de ovelhas e de bois é este que eu estou ouvindo nos teus ouvidos? Porque Samuel era sensível à voz de Deus. Lembra de 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 1, quando pela primeira vez Samuel teve uma experiência genuína, aonde pela primeira vez ele ouviu a voz de Deus que lhe dizia: Samuel, Samuel. Ele se levantou desesperado, foi até o sacerdote Eli, inexperiente, ainda não tinha ouvido a voz de Deus. Cutucou Eli, disse: tu me chamastes? Ele disse: não te chamei, volta a dormir. Ele foi, deitou no teu leito e voltou a adormecer. Mas Deus queria intimidade com o garoto, Deus queria se relacionar com o garoto, e pela segunda vez veio a voz de Deus e chamou: Samuel, Samuel. Ele se levantou como da anterior vez e foi até ele e disse: tu me chamastes? Ele disse: não te chamei, volte a dormir. Mas Deus queria se relacionar com o garoto. Não entendi, pregador, eu vou explicar para você entender. Deus está querendo se relacionar com alguém aqui nesta noite. Deus vai te chamar pela primeira vez. Se você não morrer, vai te chamar pela segunda. Se não morrer, vai te chamar pela terceira. Se não entender, ele vai te chamar quantas vezes necessário, até você parar para ouvir a voz de Deus, porque o que ele tem a manifestar, a trazer a existência na tua vida é algo grande, é algo glorioso. Só você que crê, levante a mão para lá. Você vai até ali. E ele disse: não te chamei. Agora ele, um sacerdote que perdeu intimidade com Deus, que perdeu intimidade com Deus, entendeu que era Deus chamando o garoto. Ele disse: se te chamar, como das 3 anteriores vezes, não venha até mim novamente. E o que eu faço? Levanta e diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouvi. Então ele era sensível, ouvia a voz de Deus, conhecia a voz de Deus e sabia quem era que estava se relacionando com ele. Aí Deus disse: Samuel, vai, porque o rei já desobedeceu a minha ordem. Meu Deus. Olha.
entrega tudo e não oculta nada. Verdade. Palavras do pastor Marco Aurélio. Aqui o pastor Jonathan tranquilizou meu coração. Porque eu não sei falar nada mais e nada menos do que o Senhor me manda. Aleluia. Ele vai até o rei Saul. E olha o que Saul vai fazer, pastor Marco Aurélio. Está vendo este rebanho? Está vendo o rei Agag que eu poupei? O povo resolveu poupar o rebanho para sacrificar ao Senhor. Pode falar, pastor? Tudo. É liberdade? Toda. Escute! Deus não aceita sacrifício de desobediente. Meu Deus. Chata lavácia, pecanta lamar. Deus só aceita um sacrifício que é acompanhado de obediência. Primeiro, obediência a ser respeitada a voz de Deus. Segundo, obediência ao poder aquisitivo da tua palavra. Terceiro, obediência à autoridade constituída por Deus. Se não obedecer a Deus, a tua palavra e a autoridade delegada por Deus, Deus não aceita sacrifícios desobedientes. Aleluia. Ó, glória sobre tudo. Aleluia. Ô, glória. Aí Samuel disse assim: tem tanto o Senhor prazer em sacrifício, obedecer é melhor do que sacrificar. É verdade. É melhor obedecer do que sacrificar. Já vai, mas eu tenho que falar. Não adianta raspar o cabelo, não adianta vestir de pano de saco, não adianta andar descalço, não adianta jejuar se não tiver debaixo de obediência. Aleluia. Se não se torna um sacrifício Ô, glória. de todo. Pregador, o culto hoje é de busca do Espírito. O que é que isso tem a ver? Calma que nós vamos chegar lá. O Senhor precisa de preparar o nosso coração. Verdade. Precisa de nos fazer entender que a unção do Espírito não cai no nosso colo de paraquedas. Meu Deus. Há uma renúncia a fazer, há uma entrega a fazer, há uma sensibilidade à voz do Espírito para entender os propósitos e os desígnios de Deus que jamais podem ser alterados na minha e na tua vida. Aleluia. Deus. Samuel disse assim: portanto, desobedecestes a ordem de Deus. Hoje o Senhor toma o reino das suas mãos. Meu Deus. Jesus. E o que acontece? O trono vai ficar vazio? Deus é Deus que trabalha com peça de reposição. Se eu, pastor André, virar e dizer: Deus, entrego o meu chamado, entrego o meu ministério, entrego a minha unção pastoral, não quero mais fazer a obra. Pensa você que a obra vai ficar parada porque não quer? Pensa você que a obra para porque desobedeço? Deus vai lá no postinho, vai lá na boca de fumo, vai lá na mesa de pá, lava e rime com o sangue do cordeiro que foi vertido na cruz no meio do Calvário e coloca no meu lugar e dá lugar igual o pastor Marco Aurélio e faz melhor do que eu faço. Se Saúl não quer, tem Davi que quer. Enquanto Saúl estava sendo rejeitado, Deus estava assentado lá no terceiro céu inacessível da glória de Deus. E olhando aqui embaixo, pastor Jonas, para a terra que é o descanso dos teus pés, e procurando alguém segundo o coração de Deus, e procurando alguém que estava disposto, mesmo sendo falho, mesmo sendo errôneo, porque somos sujeitos a todo tipo de
falhas na existência ou na atmosfera humana, mas precisamos de reconhecer que precisamos de Deus, ou melhor dizendo, refaço a minha fala, que dependemos unicamente, exclusivamente de Deus. Aleluia. A dependência nos faz alcançar o favor de Deus. Não estou falando da dependência humana, de estribar na força do nosso braço, no nosso intelecto mesmo. Não estou falando de estribar-se no nosso poder aquisitivo, não. Deus está à procura de alguém chamado segundo o coração de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí Deus olha lá em cima dos céus para a terra e acha alguém que está atrás das ovelhas malhadas. O papai Jessé. Aí em 1 Samuel capítulo 16, onde acabamos de ler, eu quero entrar no corpo da mensagem. Deus disse assim para o profeta Samuel: por que tens tu tanta pena de Saul? Meu Deus. Havendo eu rejeitado. Havendo eu o quê? Rejeitado. Então Deus recebe, mas também rejeita? É forte. É a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo Deus que chama, Ele também rejeita. É forte, Jesus. É duro ser rejeitado por Deus. Misericórdia, Jesus. Por que tens tu tanta pena de Saul, havendo eu rejeitado? Samuel estava tendo pena de quem Deus havia rejeitado. É sério isso, mas é necessário aplicar ao seu dentro. Deus sabe quem é e quem não é. Aleluia. Deus sabe quem quer e quem não quer. Glória a Deus. Se não quer, não insista. É, Jesus. Se não quer, não tenha pena, não tenha dor. Desse jeito. Venha! Encha o teu vaso de... E aqui eu começo a ministrar. Aleluia. Porque é preciso azeite para o vaso permanecer cheio. Oh, glória. É preciso azeite para entender, pastor João, a dimensão do mundo espiritual. É preciso azeite para entender a unção do Santo Espírito. É preciso azeite para entender o que está acontecendo aqui nesta noite. Essa atmosfera que se formou das regiões celestiais que foi entrada para o mundo físico. É preciso azeite para sair da visão humana, para entrar na visão espiritual e entender que Deus está trazendo uma atmosfera dentro deste ambiente. Se você puder se enxergar, contemplar na visão espiritual o que Deus está fazendo neste lugar, eu tenho certeza, meu irmão, a sua boca não estava travada. Você está mandando ver, aleluia, e essa é como, porque você não está vendo com a visão humana, mas Deus está movendo as águas das regiões celestiais sobre a igreja do civil aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Venha, encha o teu vaso. Pastor, se a relógio está certo. A que horas eu posso ir? Até você acabar aí. Senão vira vigília, viu? Aleluia. Escute. Venha, encha o teu vaso de azeite. Deus mandou o profeta o quê? Enche. Se enche o que já está cheio. Não. Só pode encher o que está ou pela metade ou totalmente vazio. Meu Deus. Dá um mistério aí, ó. Se eu pegar esta jarra de água,
ela está a 1/3 de água. Consigo enchê-la mais? Sim. Porque ela não está totalmente cheia. Mas se ela tiver até a tampa e eu quiser encher, o que acontece? Ela vai Guardar. não dá mais para encher. Então, se Deus diz para o profeta, encha, mesmo sendo profeta, ele estava vazio. Aleluia. Glória a Deus. Estava vazio porque estava com dó de quem Deus rejeitou. Meu Deus. Jesus. Alabacicadaraba. Glória a Deus. Como que assando lá Se no tivesse céu, gente, de vale, rejeitar. lá pulando do vale, Forte. A diferença de palavra. estava vazio e precisava de encher. Sabe por que precisava de encher, pastor? Porque eu só posso liberar o que eu tenho. Não tem como eu dar o que eu não. Meu Deus. Por isso Deus disse assim, olha, vazio não tem como. Vazio você perde a visão. Vazio você unge a pessoa errada. Vazio você profetiza o que eu não mandei profetizar. Vazio você tem dó do que eu não tenho mais dó. Vazio você desobedece a minha voz. Vazio você faz segundo a tua vontade, não a minha. Então encha para entender o que eu faço. Glória. Aleluia. Tu és maravilhoso, Deus. Aleluia. Crente cheio não tem tempo para ficar conversando fiado. Crente cheio não tem tempo para falar da vida dele. Não tem. Crente cheio só tem tempo para estar com o joelho no chão, Glória. com a boca ao pó, no cume do monte, participando da EBD, envolvendo-se nos trabalhos da congregação. Crente cheio fica igual no dia de Pentecostes dentro daquele cenáculo, orando a Deus, buscando a Deus, porque uma promessa foi feita por Jesus. Então, se ele fez, eu quero acreditar que ela vai cumprir. Não tem tempo para enxergar o que está acontecendo lá fora. Eu estou cheio e preciso dessa unção, preciso dessa graça, preciso dessa presença, preciso do Pentecostes, preciso do milagre, preciso profetizar, preciso de intimidade, oração é conversa com Deus, particular com Deus, intimidade com Deus. Pastor Marcoleiro não é nada. Depois que receber uma promessa no primeiro dia a promessa não vem, mas continuar orando. No segundo dia a promessa não vem, continuar orando. No terceiro dia nada de promessa, mas estavam perseverando em torno do mesmo propósito, do mesmo objetivo, clamando ao mesmo quinto dia, nada de promessa, mas perseveraram, não esmureceram a sua fé, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir até a volta de Cristo. No sexto dia, nada de promessa, sétimo dia, cadê a promessa? Oitavo dia, nono dia, nada de promessa, mas quando perseveraram unanimemente, no décimo dia veio a promessa. De repente, Deus aconteceu. Levanta sua mão para profetizar. Não esmoreça a tua fé, não desfaleça a tua fé, não retroceda, não pare, prossiga, continue orando, porque se Jesus te fez a promessa do derramamento do Espírito, viria sobre a sua vida, sobre a sua descendência, sobre a sua geração, ele vai cumprir. Quem está esperando essa promessa, joga a mão para fora. Glória. Tu és lindo, papai. Renova-me, Senhor, nessa noite, Pai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Billy Graham, Jeabaço e caimadas. Aleluia, ele Jesus. escreve em uma das suas falas dizendo: dobrarei os meus peitos e não me levantarei do chão, até que eu e o Espírito Santo nos tornamos amigos íntimos. Aleluia.
Posso fazer uma pergunta? Não responde, pastor André, não? Responde para a sua consciência, para o seu subconsciente. Já dobrou o seu joelho hoje? Já conversou com ele hoje? Já agradeceu ele hoje por ter deitado na noite anterior a cabeça no teu travesseiro, ter dormido o sono do justo, ter acordado com fôlego de vida nas suas narinas, não porque você merece, mas porque a graça te alcançou? Aleluia, Jesus. Já conversou com ele hoje? Já conversou com ele durante esses dias? Mesmo ele não fazendo, você continua tendo conversa com ele, intimidade com ele? Aleluia, Jesus. Em Atos eles estavam desta forma, desligados do que estava acontecendo lá fora para receber a promessa. É verdade. Eita! Aí Deus disse assim: Samuel, enche o vaso de azeite. Para que, Senhor? Vai até a casa de Jessé, enviar-te-ei. O que Deus disse? Enviar-te-ei. Não foi Samuel que auto se enviou. Foi Deus que o enviou. Uma coisa, pastor Marcoré, é eu dizer para o pastor Jonas assim, ó, hoje eu vou por conta própria na igreja do pastor Marcoré. E outra coisa é o Senhor dizer assim: eu te envio na igreja do pastor Marcoré. Glória a Deus. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os teus filhos tenho me provido de um rei. Enviar-te-ei a Jessé o belemita. Deus deu nome, sobrenome, porque Deus conhece o seu nome, seu sobrenome, seu RG, seu CPF, seu pensamento em longa distância, seu adeitar, o seu levantar, vou mais a fundo, antes que você fosse formado, gerado no ventre materno da sua mãe, antes de você se tornar um embrião, Deus já te conhecia, as nações te deu por profeta. Vou mais além, Ele conhece quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Alguns Deus tem mais facilidade de montar, outros Deus tem mais dificuldade, mas Deus conhece. Ele chama as estrelas pelo nome, Ele se assenta no globo terrestre e assiste o seu nome. O lugar foi morto permeando nessa terça-feira, que você entenda que no controle da situação ainda está na palma das mãos de Deus. O mundo pode estar nervoso lá fora, mas aqui dentro Deus está no controle da situação. A sua direita e a sua esquerda, e diga assim: Deus. Desse jeito ele não vai acreditar, não. Fala com firmeza. Exercite a sua fé. A sua fé emotiva. Fala assim para ele: Deus não perdeu o controle da situação. Vai assumir as palavras do pastor agora. O pau está quebrando em casa, caindo a folha, mas Deus não perdeu o controle da situação. Glória a Deus. Glória. Deus às vezes prepara cenários na nossa vida que nós não compreendemos na nossa visibilidade humana. Achamos que Deus perdeu o controle da situação, mas Deus dizendo assim: faz parte do processo. Verdade. Aleluia. Eu vou repetir. Glória a Às Deus. vezes achamos que Deus perdeu o controle da situação, é Deus dizendo: faz parte do processo. Parece que Deus perdeu o controle da situação quando José foi lançado dentro da cisterna. Parece que Deus perdeu o controle da situação quando foi vendido para os seus irmãos lá no Egito. Parece que Deus perdeu o controle da situação quando a mulher de Potifar
levanta um falso testemunho contra a vida de José. Parece que Deus perdeu totalmente o controle da situação, quando injustamente José é lançado dentro da cadeia. Jesus. Parece que Deus Escuta aí, ó. perdeu o controle da situação. Escuta aí, ó. Quando José interpreta os sonhos e é esquecido por seus amigos de cela. Aí, pastorzão. Aí Deus dizendo assim: José, eu não perdi o controle da situação. José, eu estou criando um cenário desfavorável para te favorecer em um lugar de destaque. Meu Deus, eita É lavácia. que Deus faz as obras Chega, mano. para de José. É Deus dizendo aqui para alguém: eu estou lembrando de você. Deus tira José Glória. e cria um cargo que não existia no Egito, só para colocar dupla honra na vida do servo injustiçado. Meu Deus. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Eu creio, Pai. Os Aleluia. sonhos de Deus sempre prevalecem. creio, Os sonhos de Deus não nascem depois de uma bela pratada de feijoada de barriga cheia. Não. Os sonhos de Deus não nascem depois de um belo prato, de uma macarronada. Não. De um tropeiro. Não. Os sonhos de Deus nascem e é projetado no coração de Deus, para o coração de quem Deus quer realizar. Levanta-se a mãozinha direita. Aleluia. Eu quero ser boca de Deus e profetizar, José. Que Deus permitiu um cenário desfavorável. Aleluia. Para tirar o lugar da vergonha e colocar dupla honra sobre a sua existência. O tempo de cantar vai chegar. Aquele que leva a preciosa semente chorando voltará sem dúvidas colhendo seus frutos e alegria. Só quem acredita nisso já verão e toma. Aí veja bem, vai até a casa de Jessé, porque eu te envio, porque dentro da casa de Jessé tem me provido de um rei. Mas Saul não é rei? Não mais. Rejeitado por Deus. E o trono não pode ficar vazio. O povo não pode ficar nisso. Então precisa de alguém para se tornar o sucessor de Saul. Aleluia. Aí o que ele vai fazer? Enche o vaso de azeite. Volto a repetir. Só posso dar o que eu tenho. Se eu não leio Bíblia, como que eu vou pregar? Aleluia. Se eu não oro, se eu não jejuo, não consagro, como é que eu vou expelir os demônios? Forte. Hã? Olha aí. Então é preciso ser cheio para liberar o que recebemos de Deus. E a unção, ela é transferível. Ele enche o vaso de azeite, vai até a casa de Jessé. Ele faz uma peculiar pergunta, pastor João. Mas ouvindo Saul, ele vai me matar. Entendeu por que ele estava cheio, Deus pediu, estava vazio, Deus pediu para encher? Ele estava temendo que estava pensando Saul em obedecer o que Deus estava mandando ele fazer. Vai doer, mas é necessário eu falar. Para de ficar preocupado com o que vão pensar. Execute o que Deus te mandou fazer. Quer ouçam, quer deixam de ouvir, pois são casa rebelde, Ezequiel. Mas hão de saber que no meio deles houve um profeta de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Marcoré, o senhor me conhece, eu não tenho medo de Aleluia. Aleluia. Perdi Glória a dois Deus. irmãos assassinados no tráfico. E quando o Senhor me alcançou por sua bendita e infinita misericórdia e compaixão, fiz uma promessa para Deus e disse: Deus,
Se o Senhor de fato está me chamando e me quer na sua obra, todos os altares que eu subi, não falarei nada mais e nada menos do que o Senhor colocar na minha Glória a vida. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu glorifico a Deus que tem sido assim. Peço a Ele que assim permaneça, porque eu sou dependente dEle. Glória a Deus. Não consigo abrir a boca e pronunciar uma palavra sequer se Ele não dizer eu estou contigo. Não consigo dar um passo sequer sem que Ele diga, dê um passo que logo atrás eu estou contigo. Ele vai até a casa de Jessé, mas temendo o que Saul haveria de fazer. E Deus disse assim para ele: vá no meio do rebanho, pega um novilho. Se alguém te perguntar de paz é a tua vinda, tu diz é de paz. Eu vim para sacrificar ao Senhor. Vamos voltar um pouquinho atrás. Lembra do sacrifício de Saul? Foi um sacrifício de desobediência. E um sacrifício que Deus não mandou ele fazer. Só que, em contrapartida, o sacrifício de Samuel foi Deus que o enviou. Ele estava debaixo de obediência. E um sacrifício que agrada a Deus. Então nós vemos aqui um contraste de sacrifícios que não agradam a Deus e de sacrifícios que agradam a Deus. Recordo-me de Caim e de Abel. Para a oferta de Abel, Deus atentou, recebeu. Como Arão as flores suas narinas. Contrapartida a oferta de Caim, Deus rejeitou, nem atentou para elas. Porque existem ofertas que Deus recebe e existem ofertas que Deus não faz questão. Glória a Deus. Não é quantidade, é qualidade. Isso, glória a Deus, aleluia, meu Deus. Oh, glória. Deus não está procurando de quantidade, mas de qualidade, sabe? E ele vai, pega uma bezerra, ele vai. E na entrada da cidade de Belém, pastor Jonas, os anciões vê o profeta Samuel vindo, eles vão correndo e prostam até o profeta Samuel. Eles perguntam assim: de paz é a tua vinda? Sabe por que eles perguntam isso? Porque ancião fala-nos de experiência. Cabelos brancos, como aqueles judeus ortodoxos que deixavam os cabelos crescer atrás das suas orelhas, chamados de judeus ortodoxos, experiência. Eles prostam e perguntam: é de paz a tua vinda? Sabe por quê, pastor Marco Aurélio? Porque ele sabia que toda vez que um profeta pisava em um determinado lugar, eles tinham duas palavras apenas. Ou era uma sentença sobre aquele lugar, ou Deus querendo ungir alguém naquele lugar. Aí Samuel tranquiliza o coração dos anciões e disse assim: é de paz a minha vida. Eu vim para sacrificar ao Senhor. Glória a Deus. Um detalhe: vamos comigo para o sacrifício? O sacrifício que é acompanhado de obediência, ele traz mais pessoas consigo. Verdade. Ele não quer só para ele, ele não olha só para o seu próprio umbigo, sabe? A porta que eu passei por ela, pastor Jonas, está aberta, vem atrás. Você está entendendo? É de paz, vim para sacrificar o Senhor. Vamos comigo para o sacrifício. Quando ele vai, ele depara com o filho primogênito de Jessé, a saber, Eliabe. Quando ele olha para Eliabe, conjecturo eu, não diz a Bíblia, um jovem alto, com porte físico bem avantajado, bem aparentado, de bela presença, de gentil aspecto. Ele olha, mesmo com um vaso cheio de azeite, ele errou. Mesmo sendo homem de Deus, profeta de
escolhido. Mas quando Deus enviou ele, Deus disse quem seria? Não. Por que ele estava dizendo que era o escolhido? Cuidado com a aparência. Cuidado com a estética. Cuidado com as palavras bonitas. Cuidado. Cuidado com a cobiça dos olhos, porque foi ela que tirou Adão e Eva do jardim do Éden, da intimidade com Deus. Aleluia. Certamente está perante o Senhor o teu escolhido. Ó, quando ele pega o vaso de azeite, olha aqui, pastor Jonathan, ia derramar sobre Eliabe, e Deus disse: para! Não faça isso! Eu não vejo como o homem vê. O homem vê estética, aparência, os olhos verdes, azul, cabelo longo, poder aquisitivo, termolinho, sapato com alemão, bíblia de estudo, teologia, mas eu não vejo assim. Eita glória. Eu vou além da espiritualidade humana. Eu, Senhor Deus, não vejo o exterior, eu, Deus, vejo o interior. Aleluia. Sabe por quê? Palavras de Jesus: que contamina o homem não é o que? Porque o que entra vai embora, mas o que contamina é o que? O que entra de fora para dentro, o que sai de dentro para fora. Se Deus não interferisse, pastor Marco Aurélio, Samuel iria ungir a pessoa errada. Passou Eliabe, aí veio Abinadab. Samuel de novo bateu na mesma tecla e errou novamente. Agora não tem jeito. É esse o escolhido de Deus. Quando ele vai ungir, não olha para a altura da sua estatura. No original aqui, a altura da estatura não é o porte físico dele, não. Sabe qual que é a altura da estatura no original? É o narizinho em pé, a soberba, a prepotência, a altivez. Aleluia. Não olha para a altura da sua estatura. Também esse eu tenho rejeitado. Passou Abinadab e fez passagem a Samar. Deus disse: esse também eu rejeito. Depois que passa Samar, passa Eliú. Deus disse: eu também rejeito. Depois de Eliú passa Natanael. Deus disse: rejeito também. Depois de Natanael passa Gadai. Deus disse: não é este o meu escolhido. Depois de Gadai passa Osei, o sétimo. Deus disse: este também eu não quero. Meu Deus. Fez Jessé passar os seus 7 filhos, mas nenhum deles era o escolhido de Deus, era o ungido de Deus. Aí vem uma peculiar pergunta. Samuel pergunta a Jessé: acabaram-se os mancebos? Em outras traduções diz: acabaram-se os jovens? Não diz o texto, mas é uma conjectura. Parece que veio Jessé contando: está aqui Eliabe, Abinadab, Samar, Natanael, Radai, ali está o Osem, mas falta o menor. Eita. Mas por que ele não está aqui convivendo com a família? Por que ele não está aqui no núcleo familiar? É porque ele está lá no pasto. Fazendo o quê? Cuidando das ovelhas. Jesus.
Eu mandei, ele obedeceu. E os 7 que estão aqui não quis ir? Não. Porque não é um trabalho para qualquer um. É um trabalho só para quem tem disponibilidade para fazer. Escute o que eu vou te dizer, isso é sério. Deus não escolhe desocupado. Meu Deus. Aleluia. Deus só escolhe quem tem ocupação em obedecer o que o Pai manda fazer. Aleluia. Mas falta o menor. Se falta o menor, isso significa que os maiores Deus rejeitou e mandou chamar o Menor. Eu vai entender aí, pequeno? Glória a Deus. Não desprezeis os dias das pequenas coisas. Thomas Edison, aperfeiçoador da lâmpada, diz da seguinte forma: não despreze ninguém hoje, porque você não sabe quem será ele amanhã. Glória a Deus. Pastor Marcoré, há 18 anos atrás, me amaldiçoaram. E veio esta palavra de Thomas Edison no meu coração. E o Senhor me dizia assim: filho, profetiza aonde você passar, para os desprezados da sua geração, para permanecerem no anonimato como Davi. Porque o dia de sair do anonimato já está agendado no memorial celeste. Eclesiastes capítulo 3, verso 1, sabe, Salomão, no ápice, no auge da sua sabedoria, disse assim: há um tempo determinado por Deus em todo o teu propósito. Quando o tempo de Deus chega, meu irmão, não há Eliabe, não há Abinadab, não há Samar, não há Radai, não há Osei, não há Eliú, não há Natanael, que pega no chão que Deus tem na tua vida. Ei, Davi, está chegando o dia de Deus te tirar do anonimato, está chegando o dia de Deus te tirar de trás das ovelhas maianas, está chegando o dia, Davi, do reino descer sobre a tua cabeça, da unção de Deus ser derramada na tua vida. Se prepare, porque para te vir vai ter que te ver. Deus é Deus que faz o primeiro na vida se tornar o último, e o último se tornar primeiro. Deus é Deus que tira do fundo do poço e faz se assentar na mesa com os príncipes. Deus é Deus que ajuda aonde não se espalha, que abre portas aonde não tem parede. Eu entendi, eu vou explicar para você entender. Eu estou falando para improváveis da nossa geração, e que Deus vai te usar para revolucionar a sua geração. Só você que vai chegar para agora. Pastor Marcoré, me recordo, naquele mesmo monte do Granja, de joelhos, de madrugada, eu chorei em cima da Bíblia e disse: Deus, eu leio, mas não entendo o que eu leio. Se o Senhor tem um chamado na minha vida, como o Senhor levantou e usou os profetas, a partir de hoje abra o meu entendimento. Glória! Um dia me perguntou: você fez teologia aonde? Eu disse: eu fiz teologia não, eu fiz joelologia. Porque hoje tem funcionado. Joelho no chão, boca ao pó, e a revelação quem dá é Ele. Porque não somos nada, somos só base, somos só instrumentos. É Ele que faz. E o Senhor abriu o
entendimento de uma forma assustadora, pastor. Deus é filho. Quando me perguntam ali que escola você fez teologia, eu fiz juvelogia. É Deus, aleluia. Esse é o nosso Deus. Fez passar os 7 anos. Ele diz: falta o menor. Está lá no pasto, cuidando das ovelhas. Está entendendo? Olha, vou dizer uma coisa muito forte que você vai guardar nessa noite um versículo. Caráter Deus forja, mas personalidade Deus mantém. Aleluia, é verdade. Vou repetir para você. É Deus. Caráter Deus forja. Quando viemos para a presença de Deus, tínhamos um caráter todo morto. Aí o Senhor forjou o nosso caráter, sabe? Aquele machão que dizia assim: não mexe comigo não, eu sou convertido, mas a minha mão não é não. Aí passou a ser porque o caráter foi forjado. Sabe? Aquele 171 que dava nó até no pingo d'água. Aí o caráter dele foi forjado. Aí de Jacó, de enganador, ele passa a ser Israel, príncipe de Deus. Só que personalidade, Deus te tira do mundo com ela e aperfeiçoa ela na presença de Deus. Davi, antes de ser escolhido e ungido por Deus, já tinha a personalidade de cuidar das ovelhas do papai. Aí Deus pegou ele com essa personalidade e colocou ele num trono para cuidar das ovelhas que Deus tinha para a vida dele. Glória a Deus, aleluia. Lembra do apóstolo Paulo, Saulo de Tarso? A personalidade de perseguir, de perseverar no seu intento, naquilo que propunha no seu coração. Deus disse: gostei desse cabra, vou pegar ele e vou usar a personalidade que ele tem Na minha presença, o perseguidor passou a ser perseguido. Você está entendendo? Aí Deus disse: manda chamá-lo, porque não nos assentaremos na mesa enquanto o menor não chegar. Gente, eu tenho que terminar. Vou finalizar, já levou o microfone. Escute. Foram buscar Davi lá no pasto. O que Davi estava fazendo no pasto? Debaixo do sol escaldante no deserto. Tirando o carrapicho das ovelhas, sabe? Levando elas por detrás do deserto para tomar água, para beber, para comer capim. Via urso, Davi pegava. Nenhuma das ovelhas do papai você vai abocanhar, porque o papai me deu uma ordem, eu quero obedecer. Aleluia. Vinha o leão, você não me mete medo, porque nenhuma das ovelhas do meu pai você vai pegar. Matava urso, matava leão, no anonimato. Ele já fazia a vontade daquele tijão. Aí Deus, vendo isso, disse assim: se ele faz um anonimato, quando eu colocar ele na prateleira de Meu cima, Deus. Eita. ele vai ser segundo o meu coração. Aleluia. Quando eu colocar ele na prateleira de cima, ele vai despir-se das vestes reais e não quer saber de nada e nem de ninguém. Mical teve ele como um vadio, mas ele não queria nem saber, trazendo a arca, ele saltitou, dançou, pulou, glorificou. Aí ele comprou o Salmo 122 dizendo assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pastor Rafael, quando eu leio este salmo, a minha alma enche de gozo. Imagina Davi recebeu um convite para estar na casa de Deus e o coração dele se alegrou. Imagina como ele não chegava na casa de Deus. Aleluia! Cabelo voava para lá, voava para cá, falava em línguas, glorificava, era cheio da
para Samuel: levanta e ruge, porque este é o rei de Israel. Precisou de Deus fazer passar 7 para o último homem no chão. Está entendendo? Ele estava o último da fila, se tornou o primeiro. Está entendendo o que Deus está fazendo? Está mudando a ordem cronológica da fila. Deixa passar na sua frente quem quiser. Continue perseverando. Deixa passar na sua frente quem quiser. Continue em passos lentos, mas em obediência. Continue em passos lentos, mas no poder aquisitivo da palavra. Continue em passos lentos, mas em consagração. Continue em passos lentos, mas submisso à autoridade constituída por Deus na sua vida. Porque aquele que resiste a ordenança de uma autoridade, resiste a ordenança do próprio Deus e trará para si mesmo condenação. Mas aquele que obedece, Deus tira ele do anonimato. Chegou a vez de morrer, então Samuel derramou o azeite sobre a cabeça de Davi. E Deus, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Samuel se levantou e partiu para a cidade de Ramá. Glória a Deus, aleluia. E aqui eu quero que você entenda, e eu já fecho a minha Bíblia para encerrar a minha participação. E só podemos sentir a presença de Deus se tivermos a unção. Só podemos executar com excelência se estivermos debaixo da unção de Deus. Glória a Deus. Com teologia você pode até pregar bonito. Palavras persuasivas humanas. Mas se não tiver unção, se tiver uma voz bonita, fazer um curso de voz, um timbre de voz excepcional, você pode até cantar bonito, mas se não tiver unção, contrapartida, tem pessoas que não têm estudo, chama até Jesus de Jesus, mas quando abre a boca debaixo de uma unção, a atmosfera do culto muda. Tem pessoas que não têm voz bonita, parece até taquara rachada, mas quando abre a boca para louvar debaixo de uma unção, as coisas acontecem. Fiz esse arrodeio todo para te fazer entender. Se não tiver unção, nada acontece. Mas quando tem unção, aleluia, O culto é diferente, a glória desce, o poder de Deus manifesta, o cativo é liberto, a glória de Deus é derramada, os vasos são cheios, a enfermidade bate e é tirada. Quem está passando uma porta começa a ser envolvido, almas são alcançadas, a glória de Deus é manifesta debaixo da unção de Deus. Coloque sobre os seus pés. Aleluia. Eu vou encerrar porque se deixar vai virar vídeo. Eita glória! Pastor, eu estou debaixo de uma unção. E você veio nesta noite porque você acredita que sobre esta igreja tem uma unção. Quero fazer justo. O que foi dito aqui no início do trabalho, irmãos, não perca a essência. Não perca a intimidade com Deus. Se sentir vontade de falar em línguas, fale pelo amor de Deus. Deixe o Senhor te renovar, te avivar. Ah, pastor, estou sentindo vontade de chorar. Tem uma presença manifesta nesse lugar. Chore, meu querido, fique à vontade. Você não está em outro lugar, senão na casa do Senhor. Deixe o Espírito de Deus te envolver. A glória! Calado do irmãos, o homem não faz nada, quem faz é Deus. Eu vou orar, e se você permitir e deixar, o Espírito de Deus vai te visitar. Da nova curar, eu sou levado. Da nova chuva, vou dar eu cega. No comando, como te serve.
Aleluia. encerrar aqui a minha Aleluia. participação, Oh, aleluia. Aleluia. deixar esta palavra no coração da igreja. Oh, aleluia. A palavra que volto a repetir não é minha, é a palavra do Senhor. Pastor Marco Aurélio, quando o Senhor me avisou este convite, eu orei a Deus, pedi a Deus e disse: Deus, me dá uma palavra. E o Senhor me disse assim: você vai dizer para a igreja que pode faltar tudo, mas não pode faltar você. Pode estar desempregado, pode as portas não estar se abrindo, pode estar faltando, como disse o pastor Marco Aurélio, a gasolina no carro, pode a saúde estar deteriorada, mas se houver um sangue, não há nada melhor do que um dia após o outro. Então eu profetizo a unção de Deus sobre a tua vida, sobre o seu chamado, sobre o seu ministério, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua geração, sobre a sua descendência da primeira à quarta geração. Amém? Assim eu quero agradecer, pastor Marco Aurélio, pela oportunidade, quero agradecer à igreja pela confiabilidade. Amém? Espero que esta seja a primeira de muitas. Eu fico muito feliz de conhecer parte do povo que vai lembrar os portais celestiais. Não perca a sua fé, não desanime, não retroceda. Siga sempre para o alto, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Amém? Volta a palavra para quem dirige. As palavras do